seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Haja Luz. Nós demos uma pausa quase um mês, mas nós estamos de volta, isso para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Foi um tempo, e tem sido um tempo, de que nós entramos num processo, estamos vivendo esse processo e ressignificando outras áreas, eu e minha família. Mas estamos aqui, eu quero te convidar a ouvir esse episódio até o fim, que o Espírito Santo fale com você. Se você ainda não ouviu nenhum dos outros episódios já postados, seja bem-vindo e ouça quando e onde, a hora que você quiser. O tema de hoje é como eliminar pensamentos negativos. E eu quero começar dizendo para você que pensamentos negativos matam. Pensamentos negativos, pessimistas ou errados produzem efeitos ruins na nossa vida e muitas das vezes de forma inevitável. Esses pensamentos muitas das vezes chegam de forma assim que nós nem enxergamos, nem percebemos. Vai nos asfixiando, tirando o nosso ar e a gente vai morrendo de tantos pensamentos negativos. Pensamentos que afetam a nossa vida de forma espiritual, emocional, física, a nossa saúde e também afeta quem está perto de nós. Então, por isso que eu digo que pensamentos negativos matam. Pense comigo. Antes de cada ação prática, nós temos um pensamento, certo? As decisões mais inteligentes e as mais tolas da nossa vida, antes de cada uma delas, nós temos um pensamento, nem que seja assim numa fração de segundos, algo muito rápido. Em certo aspecto, a nossa vida é resultado dos pensamentos que nós assim já pegamos, Os pensamentos que você alimenta, os pensamentos que eu e você alimentamos, muitas coisas em nossa vida, seja para o bem ou para o mal, elas determinam muitas coisas para nós. É por isso que pensamentos negativos matam. Eles podem destruir sonhos. Pensamentos negativos podem destruir projetos, relacionamentos e a nossa saúde. Gostaria que você ouvisse 5 perguntas e respondesse para si. Quantas vezes você previu algo negativo que nunca aconteceu? Quantas vezes você pensou em coisas ruins que nunca aconteceram? Quantos pensamentos ruins você tinha sobre determinada pessoa até conhecê-la mais de perto e perceber que estava errado? Quantas vezes você se sentiu mal e ansioso e não sabia a causa? Quantas coisas você deixou de fazer por causa de um medo irracional que não fazia sentido algum? Bom, eu não sei você, mas eu já passei por todas essas coisas. Principalmente pensamentos ruins sobre tal pessoa, mesmo não conhecendo. Nós, ser humanos, tem esse mal de não gostar das pessoas sem conhecê-las. Às vezes ouvimos de outra pessoa, fulano de tal é assim, você nem sabe quem é essa pessoa, mas já não gosta dela, só porque ouviu de alguém falar mal daquela outra pessoa, não é verdade? Todos nós já caímos em armadilhas dos maus pensamentos, sejam eles desejos ruins ou pessimismo exagerado. E na Bíblia relata uma história que eu acredito que todos vocês conhecem, que é da Terra Prometida, que está em Números 13, no verso 30 e 31, que diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos, ouça bem. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Em Números 13, no verso 30 e 31, conta isso, que Moisés enviou alguns homens para averiguarem, observarem a terra prometida antes que ele entrasse na terra. E entre esses homens estavam Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles defendiam a ideia do povo entrar na terra prometida. Já os outros homens, não. E a terra prometida, sim, como já diz, era uma promessa de Deus. E olha que diferença, que contraste de um pensamento positivo, um pensamento bom, um pensamento de fé, de confiança, de Caleb, de dizer, que eles poderiam avançar, que eles poderiam ir, que é certo que nós venceremos, e os outros homens é mais forte do que nós, com aquele pensamento negativo de não confiar em Deus.
Isso é o pessimismo, um pensamento incrédulo, né? Eles foram derrotados. Não por gigantes, eles já foram derrotados por um pensamento negativo. O fato de que havia gigantes na terra trouxe tanto pessimismo que eles não conseguiam mais lembrar de Deus e das suas promessas. O povo não foi derrotado por gigantes, mas por um pensamento negativo. Se o inimigo não pode lhe destruir, ele ataca a sua fé. Ele ama atacar a nossa fé. Quando ele não consegue atacar em outras áreas, ele vai tentar atacar a minha e a sua fé. E quando eu encontro pessoas preocupadas com o diabo, que vivem com medo constante, um conselho que eu dou é: cuidado com os seus pensamentos. Olha, não se preocupe com o diabo e com os seus ataques. Se preocupe com os pensamentos que você pega. E aí nós vamos avançar, e eu vou dar algumas dicas para você, né, de como identificar rapidamente os pensamentos errados, por que as pessoas têm pensamentos negativos, as consequências do negativismo e algumas estratégias para nós eliminarmos, para você eliminar os pensamentos negativos, que é o tema do nosso podcast de hoje, ok? Bom, algumas formas de nós termos pensamentos negativos é pensar de forma negativa de si mesma, como: será se aquela pessoa vai gostar de mim? Será se meu trabalho é bom? Será se eu falo bem? Se, e se? As pessoas, nós usamos muito e se? E se? É preciso começar a tirar esse e se do nosso vocabulário. Os pensamentos negativos muitas das vezes vêm por nós mesmos. Não é por causa dos outros, porque é falar ou agir ou algo. É tipo assim: será se vão gostar do meu trabalho, da minha forma de falar? Automaticamente você já responde para si: não vão gostar do meu trabalho não, porque eu sou assim, eu falo assim, é desse jeito. É um pensamento negativo de si mesmo. Então nós precisamos evitar esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins que aparecem muitas das vezes ou de vez em quando em nossa vida, e Deus precisa estar cuidando dos nossos pensamentos. Nós precisamos estar entregando os nossos pensamentos ao Senhor. E do ponto teológico, eu quero dizer para vocês que o pecado afetou o homem em sua totalidade, e tudo ficou contaminado. Em Gênesis 6:5 diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Afetou as emoções, vontade e também a mente. Portanto, o homem pecador pende continuamente para os maus desejos e maus pensamentos. E do ponto de vista psicológico, as pessoas excessivamente pessimistas podem ter tido uma infância dura, de muitas críticas e pouco reconhecimento dos seus acertos. E isso inclui o que eu acabei de falar para vocês, né? De você pensar o que vão achar e já se auto-responder, vamos falar assim, para si. Não vão gostar sem ninguém ter falado nada para você. Então é preciso ter esse cuidado, nós precisamos de Jesus. Experiências ruins, elas contribuem para os pensamentos negativos. Uma má experiência no trabalho, na igreja, escola, o que for, por exemplo, pode marcar a vida da pessoa para sempre, mantendo-a constantemente presa a crenças incorretas sobre todas as empresas. Se eu não me der bem nesse trabalho, não vou me dar bem em nenhum outro. Se essa igreja é ruim, o pastor é assim, o líder é assim, os irmãos são assim, naquela igreja também, ou em qualquer outro lugar. Nós precisamos parar com esse tipo de pensamento. Se aqui é assim, ali é também. Não, nós não podemos colocar como todo, não é desta forma. Como se todos os lugares, todas as pessoas fossem iguais, suas atitudes e pensamentos se igualassem. Não é assim. E uma pessoa que enfrentou o fracasso várias vezes pode pensar que não é capaz de nada, que nasceu para o fracasso e que nunca vai dar certo em nenhum projeto.
Quais as consequências de você dar vazão a tais pensamentos? Você já pensou nisso? Consequências do negativismo, né? Tem várias consequências, como causam doenças, tipo ansiedade, depressão, entre outros. Um pensamento pessimista com um pensamento pessimista, nós podemos sim tomar uma decisão errada. E esta decisão errada, ela pode trazer várias consequências, sofrermos várias consequências, como eu já tenho falado aqui, para si, para mim, para você, mas quem também está perto de nós. Acaba sendo um ciclo de negatividade. E eu quero falar mais alguns pontos aqui para vocês que não pode ficar do lado de fora. Um exemplo que chama muito minha atenção na Bíblia é o caso de Ananias e Safira, que deixaram Satanás encher o coração e acabaram morrendo, né? Com a mentira, com o engano. Está escrito em Atos 5, no verso 3. Diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Pensamentos incorretos podem levar uma pessoa a ter sua vida destruída. Eu poderia ficar aqui, horas, contando algumas experiências minhas e até de pessoas próximas, de terceiros, a respeito disso. E nós precisamos ter todo cuidado, porque, como eu já falei, afeta áreas em nossa vida que nós nem vamos enxergando, quando vê, já aconteceu. Para finalizar esse podcast, esse episódio, como eliminar pensamentos negativos, eu gostaria até que você pegasse papel e caneta, alguma coisa, fosse até anotando se for preciso, se você quiser e achar melhor, de como evitar pensamentos negativos. E são algumas estratégias, né? Algumas estratégias que eu coloquei para minha vida também. E eu gostaria de estar repassando isso para você, ensinando, porque se ajudou a mim, se Deus me ajudou nisto, eu tenho certeza, eu creio que vai estar ajudando vocês também. Existe uma frase de Bunny que diz assim: uma mente transformada transforma as ações. Então, se você tem sua mente transformada de forma positiva, de forma otimista, de acordo com a palavra do Senhor, isso vai gerar ações boas para você e para todo mundo, não é verdade? Se você sofre com pensamentos negativos, se é dominado por eles, eu quero compartilhar com você agora alguns conselhos interessantes que funcionaram, né, para mim. E isso você pode estar compartilhando com outras pessoas, no nome de Jesus. Eu sempre costumo falar aqui nos episódios que, se você é abençoado, você pode multiplicar essa bênção para outras pessoas. Então, você pode estar compartilhando este episódio também. Se você não tiver a mentalidade transformada, eu quero te falar, tudo continuará do jeito que está. E as consequências podem ser ruins. E eu creio que você quer mudar. Vamos lá para os seguintes pontos aqui que eu quero falar com vocês, das estratégias de como eliminar os pensamentos negativos. Primeiro, ligue o radar por 3 dias. Vamos lá. Você não pode corrigir aquilo que não sabe que precisa corrigir, não é verdade? A primeira estratégia que apliquei para vencer os meus pensamentos negativos foi tomar consciência deles no meu dia a dia. Eu liguei meu radar de pensamentos negativos. Sabe quando você liga o Wi-Fi e se conecta com as pessoas, se conecta com as coisas lá fora, com a internet, você acessa tudo enquanto? Então, é tipo isso. Você liga o radar dos seus pensamentos negativos, se conecta a eles e vai trazer aquilo para você, de que esse pensamento é negativo. Vamos lá, eu preciso eliminar. Então, ligue o radar dos seus pensamentos negativos por alguns dias. E vamos ver os momentos que eles aparecem, né? Quando que esses pensamentos negativos aparecem? Em que ocasião? Em qual momento do seu dia a dia esses pensamentos negativos aparecem? Eu identifiquei em mim medos associados a pensamentos negativos. E aí você vai identificar também quais são os seus medos, quais são as causas desses medos,
Quais medos causam tais pensamentos? A mente transforma medos em pensamentos catastróficos. Eu escrevi isso. Se você estiver com o radar ligado, vai perceber quando pequenos medos podem estar se transformando em pensamentos catastróficos. Será mais fácil matar tais pensamentos na raiz se você ligar esse radar. Aí você identifica, esse pensamento é negativo. Vamos lá, matar o mal pela raiz. Por alguns dias fique alerta, se perguntando: o que estou pensando agora? Como eu me sinto agora? Quais pensamentos estou tendo hoje? Por que estou pensando nisso? Isso faz sentido? Tem lógica? Crie o hábito de atacar os seus pensamentos negativos. Questione os seus pensamentos negativos. Põe os seus pensamentos negativos contra a parede. Tem pessoas que têm medo de tanta coisa que nós nem imaginamos. Tem pessoas que têm medo de casar. Pessoas que têm medo do que o outro vai achar, vai ficar rindo dela. Se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Ataque os pensamentos negativos sem dó. Não deixe ficar no piloto automático. Eu vou deixar aqui no piloto automático, os pensamentos negativos vão acontecer, vão rolar e eu não tô nem aí. Tanto faz como tanto fez, eu já me acostumei. Não. Se isso acontecer, os pensamentos negativos vão dominar você. Então ligue o seu radar, esteja alerta a esses pensamentos com toda a força. Segundo ponto, o caderno dos pensamentos negativos. Uma coisa que funcionou bem comigo e para algumas pessoas que eu também já vi relatos é ter um caderno para anotar os seus pensamentos. Eu tenho um caderno aqui que eu anoto muita coisa, eu penso muito, eu gosto muito de escrever. Por mim eu escreveria tudo nas redes sociais, mas muitas dessas coisas estão guardadas. Mas eu te convido agora a escrever, se você gosta de escrever, é de escrever os pensamentos errados que você tem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós esquecemos esses pensamentos. Pensei isso daqui errado, passou, acabou, e deixa pra lá. Lá vem o pensamento errado de novo. Então anota, para você não esquecer e eliminar, né? Escrever sobre eles vai fazer isso ficar mais presente para você, de tentar eliminá-los. Você vai fazer uma prova em algum curso e está pensando que vai falhar? Anote. Vai fazer um exame de saúde e só fica pensando em doenças? Anote. E se esse exame desse resultado negativo? E se eu estiver doente disso? Anote. Vai tentar um novo projeto ou pedir um novo emprego e fica imaginando que não vai dar certo? Anote. Cada pensamento negativo que você anotar, pare por alguns minutos e reflita seriamente. Isso faz sentido? Esse pensamento é baseado em quê? É racional? Essa situação ruim já aconteceu antes ou estou exagerando? Por um tempo, algumas pessoas precisaram manter esse caderno atualizado até que o radar esteja bem treinado para identificar e matar rapidamente os pensamentos negativos. Terceiro ponto, pare de alimentar o vício do si. O que eu falei neste podcast, nesse episódio, e se, nós usamos muito isso, né? Vamos lá, pare de eliminar. E se? Bom, é sofrer antecipadamente por algo que não aconteceu e que muito provavelmente nunca acontecerá. Esse se, já estou sofrendo por isso, nem aconteceu, mas eu já estou sofrendo e talvez nem vai acontecer. Não é verdade? Bom, aconteceu algo. O meu esposo, ele joga bola. Ele estava jogando bola antes da pandemia, todas as segundas-feiras. E certa vez ele chegou mais de 11 horas em casa. E eu estava mega preocupada. Meu Deus, aconteceu alguma coisa com a moto, aconteceu alguma coisa com o Alisson, ele caiu, ele se acidentou. E eu comecei a orar. Os pensamentos negativos já estavam ali, me cercando. Eu já estava preocupada por algo que não aconteceu. E nós fazemos muito isso, né? De sofrer de forma antecipada. E se... E às vezes não está acontecendo nada, não é verdade? Na maioria das vezes em que situações assim aconteceram comigo, na verdade não tinha acontecido nada, né? Eu ficava assim, aconteceu isso,
sumiu a pessoa. Aí a pessoa aparece, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo de boa, mas a gente tem mania de querer sofrer de forma antecipada. Quarto ponto, pare de alimentar o vício de volta para o passado. Peraí, você não é um filme de volta para o passado. Você não é esse filme, não sei se é nem de volta para o passado, é de volta para o futuro, mas não alimente esse vício de volta para o passado. O que é passado? É passado. E nós precisamos deixar ele lá. São alguns momentos que Deus nos leva ao passado para corrigir certas coisas, mas não para vivê-las novamente. E nós precisamos aprender a deixar o passado no passado. Aceite que há situações que você não pode mudar. Você e eu sabemos que na prática, né, é de realmente deixar o passado para trás, de querer viver o presente de forma diferente. Nós não podemos alterar o que já viveu, mas nós podemos viver melhor agora para o presente. E Deus nos dá um futuro tremendo, maravilhoso. Creia nisso. Vamos para o próximo ponto, para nós finalizarmos. E eu quero muito te convidar a meditar em todas essas coisas que eu estou falando, a pensar e querer eliminar tudo isso. Evite certas situações e pessoas. Em Mateus 18:9 diz: se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Gente, não é para arrancar o olho e jogar fora, não é isso. Mas nós precisamos deixar certas pessoas, certos hábitos, porque acaba sendo como doenças contagiosas, pessoas que nos contaminam, não é verdade? Então nós precisamos deixar. Quem são essas pessoas que faz você viver de forma negativa, de querer retroceder, de querer viver como o passado ou do passado? Quem são essas pessoas que você precisa se afastar, que não está ajudando você na sua caminhada? Quem são essas pessoas que dizem que você não presta, que você não vai dar certo, que seu futuro, você não tem futuro? Eu quero dizer algo para você, para nós finalizarmos esse episódio. Se afaste de pessoas negativas. Pessoas negativas, elas são contagiosas. Se afaste de pessoas pessimistas que onde chegam com pensamentos negativos. Ore por elas, mas se afaste, não seja contaminado por estas pessoas. E tenha autorresponsabilidade, não fuja das suas responsabilidades. Você é quem dá permissão para pensamentos negativos. E cuide de si. Se for preciso você buscar ajuda psicológica, busque, não tem problema. Se você quiser buscar conversar com alguém que ama Deus, que ama a palavra do Senhor, converse com essa pessoa, abra o seu coração e entregue seus pensamentos cativos a Cristo. Não fuja das suas responsabilidades, não viva no automático, não fique viciado no si, não fique querendo viver do passado, não se vitimize. Nós não somos vítimas, Deus não nos criou para sermos vítima. E por fim eu quero te dizer, alimente a esperança. Um pensamento desencorajador pode manter você longe de coisas importantes. Troque cada pensamento ruim por um bom pensamento. Faça disso seu estilo de vida. Alimente a esperança em vez do desespero. Amém? Esse tema tem muito mais para abordar, talvez seja em outro episódio. E tire um tempo para aliviar a sua cabeça. Eu quero contar para você que diversas vezes eu me deitei com tantos pensamentos negativos, fui me deitar para dormir à noite, eu não conseguia, minha cabeça doía na hora. E eu ia para a sala tentar dormir, até que eu conseguia assim cochilar, eu voltava para o quarto. Mas minha cabeça estava cheia, doía de tantos pensamentos negativos.
E eu comecei a declarar que eu tenho uma mente de Cristo. Eu tenho uma mente de Cristo. E Deus foi modificando todos os meus dias. Declarando, eu tenho uma mente de Cristo. Eu fui entregando todos os meus pensamentos a Deus e Ele modificou todas as coisas. Creia nisso. Cuidado com os pensamentos negativos sobre si, sobre sua família, sobre os seus amigos. Tenha todo cuidado. Peça ajuda. Ore e se entregue ao Senhor. Esse é o podcast de hoje. Eu tentei não me estender, mas o assunto ele é muito extenso. Que em nome de Jesus, Deus te abençoe e até o próximo episódio.